Decreto dominical. Quem irá perseguir os fiéis remanescentes? Vivemos em tempos extraordinários. Para aqueles que estudam as profecias bíblicas com atenção, os eventos mundiais atuais parecem estar alinhando-se de maneira cada vez mais clara com os sinais preditos nas Escrituras. Uma das questões mais discutidas entre os estudiosos da profecia é o chamado Decreto Dominical, uma legislação que, segundo interpretações proféticas, forçaria a observância do domingo como dia de descanso universal, contrariando o sábado bíblico do sétimo dia. O decreto dominical já foi assinado? Estamos mais próximos do que imaginamos? Ou ainda aguardamos o momento para sua materialização? Estas perguntas não são meras especulações, mas inquietações genuínas daqueles que observam atentamente os movimentos políticos e religiosos do nosso tempo, buscando discernir a verdade por trás das aparências. Neste estudo aprofundado, analisaremos as evidências atuais, o contexto histórico, as profecias bíblicas e os movimentos contemporâneos que podem estar preparando o caminho para este evento profético. Mais importante ainda, discutiremos uma questão crucial que muitos não consideram: quem de fato perseguirá os fiéis remanescentes nos dias finais? A resposta pode surpreender até mesmo os estudantes mais dedicados da profecia bíblica. A história profética e o decreto dominical, raízes históricas da observância dominical. Para compreendermos a magnitude do que está em jogo, precisamos revisitar a história. A mudança do sábado bíblico para o domingo não foi um evento que ocorreu da noite para o dia. Foi um processo gradual que começou nos primeiros séculos da era cristã. O imperador romano Constantino emitiu o primeiro edito dominical em 321 d.C., determinando que, no venerável dia do sol, todos os juízes, habitantes das cidades e artesãos descansem. Esta foi a primeira lei civil que estabeleceu o domingo como dia de descanso, embora ainda não fosse uma imposição religiosa completa. Ao longo dos séculos seguintes, particularmente durante a Idade Média, a observância do domingo se consolidou através de decretos eclesiásticos e editos reais. O Concílio de Laodiceia, 364 d.C., declarou: os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar naquele dia, honrando preferencialmente o dia do Senhor, descansando então como cristãos se possível. Este processo histórico estabeleceu um precedente inquietante: a substituição de um mandamento divino por uma tradição humana. O conceito profético nas Escrituras, as profecias de Daniel e Apocalipse, apontam para um tempo em que haverá uma imposição religiosa global. Apocalipse 13 descreve duas bestas, comumente interpretadas como representantes de poderes político-religiosos, que se unirão para impor um sistema de adoração que contradiz os mandamentos de Deus. O texto profético afirma: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Este sinal tem sido interpretado por muitos estudiosos como uma lei que força a observância de um dia de adoração contrário ao mandamento bíblico do sábado. A imposição do domingo como dia universal de descanso e adoração seria, portanto, o cumprimento desta profecia. A falsa liberdade religiosa do mundo moderno. A manipulação do conceito de liberdade. Nos últimos anos, temos observado uma redefinição sutil do conceito de liberdade religiosa. O que antes significava o direito de cada pessoa seguir sua consciência em assuntos de fé, agora está sendo gradualmente transformado em algo muito diferente. Movimentos dentro das maiores denominações cristãs estão promovendo uma agenda que, embora se apresente como defensora da liberdade religiosa, na verdade busca estabelecer uma uniformidade religiosa baseada em tradições humanas em vez de mandamentos divinos. Esta suposta liberdade está sendo manipulada para criar um ambiente onde certas práticas religiosas sejam não apenas normalizadas, mas eventualmente impostas. É uma liberdade seletiva que, paradoxalmente, prepara o caminho para a remoção da verdadeira liberdade de consciência. Alianças estratégicas entre Igreja e Estado. O que torna esta situação ainda mais preocupante é a crescente aliança entre líderes religiosos e figuras políticas. Estamos testemunhando um entrelaçamento cada vez maior entre religião e política, onde líderes eclesiásticos buscam influência governamental para promover suas agendas.
Em muitos países, incluindo os Estados Unidos, tradicionalmente um bastião da separação entre igreja e Estado, vemos agora um movimento crescente para introduzir valores religiosos específicos na legislação civil. Embora algumas destas iniciativas possam parecer nobres à primeira vista, como a promoção de valores familiares ou morais, elas estabelecem um precedente perigoso onde o Estado começa a legislar em questões de consciência religiosa. Este movimento gradual, quase imperceptível para muitos, está preparando o terreno para que um dia o Estado possa impor práticas religiosas específicas, incluindo um dia de adoração específico, sob a justificativa do bem comum ou da moralidade pública. A narrativa da união religiosa global. Outro aspecto deste cenário em desenvolvimento é o movimento ecumênico global que busca unir as diferentes denominações cristãs e, em alguns casos, até mesmo diferentes religiões mundiais sob um guarda-chuva de valores compartilhados. Embora essa unidade possa parecer um objetivo nobre, devemos perguntar: qual o custo desta unidade? Muitas vezes, o preço é o comprometimento da verdade bíblica em favor do consenso. Quando a unidade se torna um objetivo mais importante do que a fidelidade aos mandamentos de Deus, criamos o ambiente perfeito para o tipo de imposição religiosa prevista nas profecias. Líderes religiosos de diversas denominações estão cada vez mais dispostos a abrir mão de diferenças doutrinárias em nome da unidade. Entre estas doutrinas frequentemente negociáveis está a questão do sábado bíblico, substituído pela tradição dominical que agora serve como um ponto de convergência para a maioria das denominações cristãs. Os verdadeiros perseguidores. Uma perspectiva bíblica. Lições do tempo de Cristo. Para entendermos quem serão os perseguidores nos últimos dias, devemos olhar para o padrão estabelecido durante o ministério terreno de Jesus. Quem foram os maiores opositores de Cristo? Não foram os pagãos romanos, mas os líderes religiosos judaicos, os fariseus, saduceus e escribas que conheciam as Escrituras, que aguardavam o Messias, mas que rejeitaram Jesus quando ele veio. Jesus alertou seus seguidores: "E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem." Mateus 10, 22, 23. O apóstolo Paulo, que antes de sua conversão era ele próprio um perseguidor dos cristãos, mais tarde escreveu: "Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições." 2 Timóteo 3, 12. A história do cristianismo primitivo confirma este padrão. A perseguição raramente vinha daqueles completamente fora da fé, mas frequentemente daqueles que acreditavam estar defendendo a verdadeira religião contra hereges e dissidentes. O paradoxo da perseguição religiosa. Existe um paradoxo inquietante na história das perseguições religiosas. Frequentemente, são aqueles que se consideram mais zelosos por Deus que cometem as maiores atrocidades em seu nome. Jesus previu isso quando disse aos seus discípulos: "Tempo virá em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus." João 16, 2. Os perseguidores não se veem como vilões, mas como defensores da verdade, protegendo a sociedade de influências perigosas. Esta convicção sincera, embora equivocada, torna sua oposição ainda mais feroz e implacável. Na história do cristianismo, vemos este padrão repetido inúmeras vezes. Durante a Inquisição, por exemplo, os tribunais eclesiásticos sinceramente acreditavam estar salvando almas ao perseguir hereges. Eles estavam convencidos de que suas ações eram não apenas justificadas, mas necessárias para o bem da igreja e da sociedade. O poder dentro das instituições. Quando examinamos quem tem o poder real para perseguir nos últimos dias, devemos olhar para aqueles que ocupam posições de autoridade dentro das instituições religiosas e políticas. São estes líderes que têm o poder de influenciar a legislação, moldar a opinião pública e determinar o que é considerado aceitável na sociedade. Nos últimos dias, segundo as profecias, veremos uma coalizão de poderes religiosos e políticos que se unirão para impor um sistema de adoração contrário aos mandamentos de Deus. Esta aliança será liderada por figuras de autoridade dentro das instituições estabelecidas, pessoas que têm credibilidade, influência e poder para mobilizar as massas. Os verdadeiros perseguidores não serão facilmente identificáveis como vilões óbvios. Pelo contrário, serão frequentemente admirados como defensores da moralidade, da ordem social e dos valores tradicionais. É precisamente esta aparência de virtude que tornará seu engano tão eficaz e sua perseguição tão devastadora. O desenvolvimento atual. Sinais dos tempos, movimentos legislativos globais.
Ao redor do mundo, estamos testemunhando um aumento de legislações que limitam a liberdade religiosa em nome da segurança, da saúde pública ou da coesão social. Embora muitas destas leis não abordem diretamente a questão do dia de adoração, elas estabelecem precedentes importantes para a intervenção estatal em questões religiosas. Em vários países europeus, leis dominicais já existem, embora atualmente sejam justificadas principalmente por razões seculares como o bem-estar dos trabalhadores ou considerações econômicas. Na Alemanha, por exemplo, a maioria das lojas permanece fechada aos domingos devido a leis que remontam a tradições religiosas, mas que agora são defendidas como proteções trabalhistas. Nos Estados Unidos, tem havido um ressurgimento de discussões sobre a importância do Dia do Senhor entre grupos religiosos conservadores, com alguns advocando por um retorno a uma observância mais estrita do domingo como dia de descanso nacional. A era Trump e além. Implicações proféticas. O governo de Donald Trump representou uma mudança significativa na relação entre religião e política nos Estados Unidos. Com forte apoio de cristãos evangélicos e católicos conservadores, a administração Trump implementou políticas que aumentaram a influência religiosa no governo e promoveram uma visão específica de liberdade religiosa que favorecia certas tradições cristãs. Com a reeleição de Trump em 2024, muitos estudiosos da profecia estão observando atentamente como estas tendências poderão se desenvolver. Embora seja imprudente afirmar categoricamente que determinado governo implementará o decreto dominical, não podemos ignorar os sinais de uma crescente fusão entre religião e política. É importante notar que o decreto dominical, conforme entendido profeticamente, provavelmente não virá como uma imposição repentina e explícita, mas como o resultado de um processo gradual de erosão das liberdades religiosas e crescente pressão social e legal para a conformidade. A tecnologia como facilitadora da perseguição. Um desenvolvimento sem precedentes em nossa era é o papel da tecnologia na potencial implementação de restrições religiosas. Os sistemas digitais modernos possibilitam um nível de monitoramento e controle social que teria sido inimaginável nas eras anteriores. Tecnologias como reconhecimento facial, rastreamento digital, sistemas de crédito social e moedas digitais do Banco Central, CBDCs, criam a infraestrutura necessária para potencialmente restringir a capacidade de comprar ou vender daqueles que não se conformam às normas estabelecidas. Em várias nações, já vemos como essas tecnologias estão sendo utilizadas para monitorar práticas religiosas e restringir aqueles considerados dissidentes. Na China, por exemplo, o sistema de crédito social já penaliza comportamentos considerados socialmente indesejáveis, incluindo certas práticas religiosas. Esta convergência de autoridade religiosa tradicional com capacidades tecnológicas modernas cria um cenário sem precedentes para o potencial cumprimento das profecias sobre os últimos dias.